Mazaropianos, hoje vou explicar de uma vez por todas a origem do apelido que Mazzaropi adquiriu no início de sua carreira no rádio. E isso ninguém vai te contar aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar. Se você tá curioso para saber a origem, venha comigo depois da vinheta. Ô, Mazzaropianos! Não vocês! Hoje eu vou contar pra vocês o porquê Mazzaropi recebeu o apelido de Bernard Shaw do Tucuruvi no início da sua carreira na rádio e na época de seu pavilhão. E eu vou me basear nesse livrinho aqui, ó. Mazzaropi, A Saudade de um Povo, de Luiz Carlos Schroeder de Oliveira. E pra quem não sabe, como sempre falo aqui, o autor desse livro é o Coroinha, do Jeca contra o Capeta. E antes de começar, Mazzaropianos, peço só para vocês metralharem o like aí e também de se inscrever no meu canal de cortes, chamado Cortes do Coisas de Jeca, justamente para dar relevância aos meus vídeos do outro canal e para mostrar esses vídeos para as pessoas que ainda não conhecem, pois os meus vídeos geralmente ficam acima de 20 minutos, que é extremamente grande para padrões do YouTube. Então agradeço desde já. E para quem quiser colaborar com o canal, com qualquer valor, tem o Pix aí no QR Code e também aqui no e-mail. Colaborando com o canal, você estará me ajudando a manter esse canal e adquirir itens mazzaropianos de época, que são extremamente raros e principalmente caros. Um dos primeiros investimentos imobiliários de Mazzaropi foi a aquisição do terreno da Rua Paz de Araújo, 168, do bairro Itaim Bibi, em São Paulo, onde construiu a sua primeira casa e que serviu de residência até os últimos dias do comediante. A escolha pelo bairro foi devido ao grande sucesso alcançado em seus espetáculos e ao carinho que tinha pelo local onde estava anteriormente instalado seu pavilhão. Até a construção da casa, o humorista se instalou provisoriamente no Tucuruvi, outro bairro paulista da Zona Norte, onde mais tarde denominou um espetáculo com o nome Bernard Shaw do Tucuruvi, em homenagem ao cômico inglês com o mesmo nome e ao bairro onde morou. Sabendo que Bernard Shaw não era cômico, e sim dramaturgo, e não era tão engraçado como ele diz aqui. E essa curiosidade mazzaropiana, mais uma vez, vocês não verão em lugar nenhum na internet, no YouTube ou em qualquer outro lugar. Nem pela mídia impressa, nem por instituições e muito menos por museus. Reza! Agora vamos basear nesse livro aqui. Mazzaropi, A Imagem de um Caipira, que foi lançado em 1994 pelo Sesc. Também é um ótimo livro. Abre aspas, Mazzaropi falando. O meu primeiro contrato com a Tupi aconteceu em 1946. Voltando ao programa Rancho Alegre e o que esse programa representou para mim como artista, chego à conclusão que ele preparou um público fiel e esperançoso diante de minha arte. Esse programa me abriu as portas desse Brasilzão. Eu nunca entendi bem a razão, mas começaram a me chamar de Bernard Shaw do Tucuruvi e outras designações que não me lembro mais. As coisas acontecem de forma impressionante. Como disse nesse livro aqui, nem mesmo o próprio Mazzaropi sabia direito a origem desse seu apelido. Agora eu vou mostrar para vocês nesse livro Sai da Frente, de Marcela Matos. O abençoado bairro do Itaim foi escolhido por Mazzaropi no momento em que lhe apareceu conveniente comprar um terreno para se estabelecer junto à Dona Clara. Na Rua Paz de Araújo, construiu uma casa onde viveria até os seus últimos dias, como no livro do Luiz Carlos Schroeder disse. Enquanto se erguia o imóvel, o ator alugou outra casa no bairro do Tucuruvi. O curto período em que viveu no local lhe rendeu o apelido de Bernard Shaw do Tucuruvi, alcunha
tomava emprestado o nome do dramaturgo inglês laureado com o Prêmio Nobel de Literatura de 1925. Apesar de sua origem não totalmente clara, supõe-se que tenha sido criado por críticos que reconheciam no cômico em seu pavilhão errante, um fenômeno excepcional do teatro popular. Realmente eu também acredito que tenha sido isso, pois ele era muito querido e pelo povo em geral, né? De todas as classes, sendo rico, pobre, classe média, classe baixa, todos gostavam de assistir Mazzaropi desde aquela época. E Bernard Shaw, para quem não sabe, um grande dramaturgo inglês, era uma pessoa muito ligada ao movimento feminino na época. Diziam que ele era o primeiro dramaturgo feminista de verdade que existiu na época, pois aquela época era bem diferente. Existia muitas restrições, né? E Bernard Shaw, mesmo morando na Inglaterra, ele era irlandês, nasceu na Irlanda, em Dublin. Em seus discursos ele era muito eufórico, falava com veemência a favor dos mais pobres. Ele era muito ligado ao movimento socialista. E Shaw ganhou um Oscar em 1938 com o filme Pigmalião. Conta a história de uma florista pobre e que um tutor bem rico, digamos entre aspas, a adota e a transforma em uma madame da alta classe. Muito legal esse filme. Quando George Bernard Shaw ganhou o prêmio de literatura, ele quis recusar, pois disse que não tinha gosto para honrarias públicas. Mas a pedido de sua esposa, ele aceitou o prêmio e homenageou a Irlanda. E para quem não sabe, Bernard Shaw escrevia seus livros em rascunhos taquigrafados, ou seja, em forma de símbolos, para depois passar a limpo. Quem sofria com isso era a sua secretária, tinha que fazer tudo isso por ele, pois ele pensava muito rápido e muitas vezes não conseguia passar no papel o que pensava. Então, de forma taquigráfica, era uma forma mais viável dele escrever suas peças e seus livros. Mesmo Bernard Shaw sendo dramaturgo, além de romancista, contista, ensaísta e jornalista inglês, foi também ator de várias comédias satíricas de espírito irreverente e inconformista. Ou seja, era tipo os filmes do Mazzaropi. E seus filmes sempre teve uma patadinha, ou fosse na política, ou fosse na sociedade, ou fosse de alguma forma em alguma coisa que estava acontecendo na época. E também acredito que seja isso, tenham começado a chamar também o Mazzaropi de Bernard Shaw do Tucuruvi. E mesmo Bernard Shaw sendo extremamente ligado ao movimento socialista, ele não suportava a pobreza, ou seja, ele tinha um Rolls Royce, ele andava para cima e para baixo com o chofer, mas pregava esses pensamentos às pessoas. Então chega a ser meio incoerente, mas esse era Bernard Shaw. E digamos que Mazzaropi também tem essa veia. Tudo que eu li aqui atrás, em outras publicações da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, diz a mesma coisa. Quanto Mazzaropi lutou para chegar onde chegou, gostava do alto luxo e alto padrão, mas tinha bem a mão fechada. E foi na época que ele tinha menos dinheiro, menos posses, né? Mazzaropi já disse na época, só quem passou a extrema necessidade sabe dar valor ao que tem hoje em dia. Vou ler para vocês este artigo do jornal Diário da Noite. Terça-feira, 7 de outubro de 1947. Mazzaropi continuará nas emissoras associadas. Um pouco de prosa com Bernard Shaw do Tucuruvi, levando para o microfone o sucesso do Picadeiro. Artista de circo, dono de um pavilhão, Mazzaropi andou percorrendo os bairros e arrabaldes paulistanos, as cidades do interior, levando com sua trupe horas de alegria ao povo, em curiosos espetáculos da velha arte circense. Em toda parte, o pavilhão Mazzaropi fazia sucesso. Era acolhido com simpatia popular. Até que um dia vai para 2 anos. Mazzaropi apareceu na cidade do rádio. Quero fazer uma prova por rádio, disse. Fez um teste e agradou. Em cheio. Foi um tiro. Numa temporada de 1 mês, para a experiência, recebeu verdadeira consagração. E logo Mazzaropi se tornou cartaz, levando para o microfone o sucesso que alcançou no Picadeiro. Humorista curioso, fugindo à graça comum,
quase sempre sem graça dos artistas sertanejos, tornou-se uma das principais atrações do auditório da cidade do rádio. Ganhou um slogan excêntrico: Bernard Shaw do Tucuruvi. E lá ficou. E lá permanecera ainda por muito tempo, pois o apreciado artista reformou o contrato com as associadas. Ontem, nos escritórios da Tupi Difusora, tivemos ocasião de conversar com Mazzaropi. Logo após o ato, abre aspas, acabou de reformar contrato com as associadas. Começou: preferi continuar aqui, embora tivesse propostas de várias emissoras bandeirantes. E explicou, com o seu linguajar característico: ué, aqui é bom, eu fico. Aqui comecei e me fiz. E depois tem outra, do Sumaré. Tenho certeza de ser ouvido no Brasil inteirinho. Recebo cartas dos mais distantes pontos de nossa terra. E isso é uma grande coisa para o artista. Você compreende? A gente fica com prestígio trabalhando numa grande potência radiofônica. Fecha aspas. Terminou o Mazzaropi. E aqui Mazzaropi com o repórter falando aqui embaixo: ué, aqui é bom, eu fico, diz o Bernard Shaw do Tucuruvi ao repórter, logo após a assinatura do contrato. Agora eu mostrarei para vocês outro jornal. Diário da Noite, sexta-feira, 8 de fevereiro de 1946. Mazzaropi foi contratado pelas emissoras associadas. E podem reparar que eles escreviam Mazzaropi com 2 P no final. Na verdade, era 1 P. O popular cômico caipira está atuando na Tupi. As emissoras associadas acabam de contratar um novo cartaz humorístico. Mazzaropi, o Bernard Shaw do Tucuruvi. Artista eminentemente popular, Mazzaropi é a revivência de um gênero quase extinto e difícil, porque muito explorado por cômicos medíocres. O gênero caipira Mazzaropi, entretanto, é uma feliz exceção. De sua convivência com os homens simples do campo, trouxe o sabor genuíno de sua graça. O linguajar puro, sem mescla, sem afetação, que a simples pronúncia provoca o riso, franco e despreocupado. Os tics cênicos são oportunos e logram sempre grande efeito cômico. Atuando pela primeira vez no rádio, Mazzaropi levou ao microfone toda a sua experiência teatral, revelando agora aos milhões de ouvintes da Rádio Tupi o seu humorismo sertanejo inconfundível e a sua arte cheia de extraordinários recursos. O popular artista, em todas as suas apresentações da Rádio Tupi, está logrando um sucesso excepcional. E nessa foto lateral está escrito assim: Mazzaropi, o Bernard Shaw de Tucuruvi. Às vezes escreviam Bernard Shaw do Tucuruvi ou de Tucuruvi. A grafia sempre variava. Sabe-se lá o porquê, né? Um sucesso da Tupi de São Paulo, uma nova e magnífica apresentação das associadas. E aí, Juca, quer falar a respeito desse vídeo hoje? Eu sei que você quer falar, senão você vai brigar comigo, que eu sei. Pula pra cá, rapaz. Para de ficar mordiscando essa braquiara que você catou aí no passo aqui no fundo da roça, rapaz. Pula pra cá, homem. Para de chaleirar. Vem pra cá, jacu do mato adentro, só. Mazzaropianos, voltei aqui justamente para falar do nosso querido jeca brasileiro Mazzaropi. Mazzaropi realmente na época recebeu este apelido de Bernard Shaw do Tucuruvi por causa do grande dramaturgo George Bernard Shaw, que também era muito famoso na época, e até chegaram a comparar o Bernard Shaw com o grande Shakespeare. E ao contrário, que alguns falavam que Bernard Shaw era um comediante, na verdade ele era um dramaturgo. E também chegou a falar algumas coisas que não deviam, como citar Mussolini e Hitler como uma coisa boa para a população. E não se desculpou depois. Mas fora isso, o homem era muito culto e muito inteligente. Isso aí, Anjuca. Bernard Shaw realmente foi um grande dramaturgo inglês e deixou muitos livros, ensaios, artigos publicados e para a posteridade, né? Chegou a ganhar o prêmio de literatura em 1925 e também chegou a ganhar um Oscar com aquele filme chamado Pigmalion.
E Mazzaropi, no meu ponto de vista, era chamado de Bernard Shaw do Tucuruvi, justamente por toda a população gostar dele, de todas as classes, de saber interpretar muito bem o seu tipo caipira. E também, quem sabe, não tem nada publicado, mas quem sabe, Mazzaropi também tenha dito alguma coisa em favor da população, né? Mas tudo indica que este apelido tenha sido adquirido em razão daquela peça que ele fez, Bernard Shaw do Tucuruvi, como foi citado no livro de Luiz Carlos Schroeder de Oliveira. E também sabendo que Bernard Shaw discursava muito, e quando discursava, levantava aplauso e delírio da população que estava ali assistindo ele. E Mazzaropi sempre foi assim também. Por onde passou, levantou multidões. E só peço mais uma vez, Mazzaropianos, para vocês metralharem o like para dar relevância aos nossos vídeos aqui no canal. E se inscrevam também no outro canal nosso, que é Cortes Coisas de Jeca. E é um canal de cortes. Se quiser colaborar com o canal, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Mazzaropianos. E como eu sempre digo... Sai. Temo de banda. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put them there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us, and it can't be of very much use to yourself.